Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abram vossas Bíblias em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quero louvar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e também aos pastores evangelistas pela oportunidade. Desde o começo o Senhor já vem falando aqui poderosamente, primeiro com o grupo Hebron, eu escolho Deus, segundamente com a mocidade, caminho no deserto, luz na escuridão, vaso de alabastro com as irmãs. A Alice cantou, Deus é o Deus que o problema não é nada. Aleluia, aleluia. Jéssica falando, aquieta minha alma, Senhor. Janice falando, se tão somente eu te tocar, eu serei curado. Aleluia. Aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Aleluia, pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Para nós entendermos melhor o contexto, irmão, vou dar um breve resumo até chegar dessa passagem que a gente acabou de ler. Crônicas, ele é um livro dividido em 2, 1ª e 2ª Crônicas, e ali ele vai narrar acontecimentos históricos que foram apresentados pela ordem que eles foram acontecendo. O autor do livro de Crônicas é Esdras, que era sacerdote e escriba, e ele foi o responsável por liderar um grupo de judeus da saída do exílio de volta a Jerusalém. Os livros de Crônicas, ele fala sobre acontecimentos que estão em 1ª, 2ª Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, e com histórias a mais e mais alguns detalhes das mesmas histórias. Do capítulo 1 ao capítulo 9 de 1 Crônicas vai falar sobre os patriarcas. Do capítulo 10 em seguinte vai falar sobre o reinado de Davi. E logo depois, a preparação de Salomão para assumir o trono. O livro de 1 Crônicas termina com Davi morrendo e o livro de 2 Crônicas com Salomão assumindo o trono. Do capítulo 1 ao 10 ele fala basicamente sobre ali o reinado de Salomão. E Salomão então morre. E quem assume é o seu filho Roboão, que assume o trono. Com o Roboão assumindo um trono, 10 tribos de Judá elas decidem separar o reino ali, o reino de Israel. Então 10 tribos elas se separam e formam ali o reino norte e o reino sul. Reino norte esse dominado pelas 10 tribos, chamada de tribo de Israel, reino de Israel, e reino sul liderado pelas tribos de Judá e Benjamim, que é chamado de reino de Judá. E nós vamos falar hoje sobre o reino de Judá, a parte sul. Lá assumiu Roboão. Depois de Roboão, ele morre e assume Abia, seu filho. Depois Asa. Depois da morte de Asa, assume o rei Josafá, que é este que nós estaremos entrando no texto nessa noite de hoje. Deus colocou no meu coração um tema para essa palavra. E o tema é o seguinte: a batalha não é sua, mas é de Deus. Aleluia. Ao ler o texto, irmão, no primeiro versículo a gente já conta um primeiro ponto importante ali, que é um problema que surge no reinado de Josafá. A Bíblia conta que após a morte de rei Acabe, Josafá ele aproveita ali para arrumar o reino, arrumar todos os detalhes, coloca os levitas, arruma o templo e volta a ter um tempo de paz ali no reinado de Josafá, no reino de Judá. E chegam a avisar ao rei Josafá sobre os filhos de Moabe e os filhos de Amon que estavam vindo contra o reino de Judá. Então ali é um primeiro grande problema. Provavelmente nenhum do reino ali esperava que teria esse problema. E é assim em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tranquilos, nós estamos em um ponto, uma zona de conforto, e chega um problema que nós não estamos esperando.
chega algo para tirar nossa paz, dar dor de cabeça para a gente, algo pequeno, às vezes, ou algo grande. Muitas vezes sem aviso, como foi esse o caso. Chegou ali e eles vieram a guerra contra o reino de Judá. E é dessa forma que acontece. E nós podemos ver no versículo 2, fala assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Então vieram avisar ele. Vieram e ele teve o aviso. Porém, muitas vezes nós não temos um aviso quando chega algum problema. Ele apenas chega e fica ali. E nós temos que lidar com esse problema. Porém, tem muitas outras vezes também que nós somos avisados sobre esse problema. Porém, nós não damos ouvidos. Eu vou conjecturar um exemplo de um carro. A gente dirige, por exemplo, quem quer dirigir, você compra um carro, você está dirigindo ele todos os dias, ele tem um som, quando passa por um buraco ele tem um som, quando troca a marcha ele tem um som, as luzes no painel ele tem as luzes certas dele. Quando alguma coisa acontece de diferente ali, você tem que estar atento para entender os sinais de que pode ser um problema. Vamos supor que um dia você acorda, vai para o seu trabalho e quando vai trocar de marcha está dando barulho na marcha. Esse é o momento de você parar, olhar o problema, levar algum mecânico, alguém que entenda e tratar esse problema. Mas e se você deixa de lado e ignora o problema, o aviso que ali o carro está dando? E é assim que acontece muitas vezes. Deus ele vem nos dar aviso sobre algo que não é para nós fazermos. Ele avisa sobre algo que está vindo. Ele avisa sobre algo que pode acontecer, mas nós não damos ouvidos. E um problema que era pequeno, que era barato, que podia ser rápido, se torna um problema grande, caro e demorado. Então nós temos que estar atentos. Quando Jesus manda o sinal, Jesus usa pessoas para nos dar aviso, nos dar conselhos. Ele sempre está a todo momento nos avisando. Cabe a gente dar ou não ouvidos à voz do Senhor. E nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui de Gênesis. Deus ele avisa Abraão e avisa Ló: eu vou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. E Ló ele morava na cidade de Sodoma, se eu não estou enganado. E quando está prestes a destruir, o Senhor manda 2 anjos e fala: Ló, vai ser destruída a cidade, pega a sua família e sai imediatamente. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente ler Gênesis capítulo 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ou seja, ele dá um aviso. Meu Deus, escapa e não olha para trás, para que não pereças. Aleluia. No versículo 25, quando eles estão saindo, diz assim a Bíblia: e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Consequência: não ouviu o aviso e a voz do Senhor. Consequência: nós temos que estar atentos para não sofrer o que sofreu ali a mulher de Ló. Tornar um problema pequeno ou algo que não é um problema em problema. Vamos voltar aqui para o texto, versículo 3. Então Josafá temeu, aleluia, e pôs-se a buscar o Senhor. O segundo ponto importante ali, um ponto de atenção que o texto chama para a gente. Josafá ele teve medo. É aí que muitas vezes entra o medo, através de o problema. Nós estamos sabendo do problema, então entra o medo em nossas vidas. Nós começamos a temer e não sabemos o que fazer. E o medo ele é um sentimento que ele é paralisante muitas vezes. Seu corpo entra em um estado de alerta e você não sabe se aquilo é uma coisa. Às vezes você pode estar com medo por uma coisa que não aconteceu, que não vai acontecer, mas você tem medo, uma ansiedade, um excesso de passado, um excesso de futuro, de uma coisa que não aconteceu ainda, que você nem sabe o que vai acontecer, mas você está com medo. O medo ele causa paralisação, fraqueza, preocupação, estresse, ansiedade, desespero. Foi algumas coisas que eu anotei aqui. Mas ele pode causar muitas outras coisas e acaba parando a gente literalmente.
Porque a gente fica parado em um canto sem saber o que fazer, com medo de avançar, com medo de olhar para o lado ou fazer alguma coisa. E muitas vezes nós pensamos, Deus, o que eu faço? E é nesse momento que Deus ele nos surpreende, porque Ele aparece e Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para nos tirar desse lugar. Ele é poderoso para nos tirar do problema e daquele medo que a gente está sentindo. Ele chega, coloca a gente nos braços dele e fala, filho, não tenha medo. Aleluia. Em Mateus 8, Jesus ele quer passar para outra banda com seus discípulos e entra num barco. Só que Jesus ele vai dormir e os discípulos eles continuam dentro do barco indo para o outro lado. E a Bíblia nos fala, Mateus nos conta, que começa uma grande tempestade naquele lugar. E os discípulos estão morrendo de medo, pensando que vão perecer, que não vai dar certo. Mas Jesus, Ele está no barco. Porém, o medo é tão paralisante, cega a gente, que a gente não vê que Jesus está ali. Ele só está descansando, Ele só está quietinho do nosso lado. E Jesus, Ele está ali. Os discípulos vão chamar Jesus e Jesus acorda e fala, homem de pouca fé, por que tens medo? Mas eles são humanos, nós somos humanos, nós podemos sentir medo. Mas Jesus ele está ali, nós temos que confiar, que a nossa confiança e nossa fé esteja acima do nosso medo. Quando eu estava me arrumando para vir para cá, o Senhor falou grandemente, fortemente no meu coração, que ia ter alguma pessoa hoje que estava com medo de perder os seus sonhos. Eu até anotei aqui. Uma pessoa que estava com grande medo de perder os seus sonhos. Não faço ideia de quem seja, mas eu quero dizer que Jesus é o Deus que faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, faz daqui um mês, faz daqui um ano. Ele pode fazer a qualquer momento. Aleluia. Então não é porque você tem 10, 20, 50 anos. Ele pode fazer a qualquer momento o sonho que você tem em seu coração. E Ele pode a qualquer momento mudar o quadro da sua vida. E a chave para vencer ali o medo é a gente confiar, a gente clamar ao Senhor. E foi o que Josafá fez. Ele ali no momento ele deixou de lado totalmente o braço dele, o braço da carne, pegou toda a Judá e falou, vamos clamar ao Senhor. Ele é o Deus que pode prover. Aleluia. Então ele deixa de lado o braço da carne, que é o braço dele, e coloca tudo no braço do Senhor. Vou pular aqui para o versículo 6. E andou no caminho dos reis de Israel. Josafá ele começa a clamar o Senhor ali, e ele começa a falar o Senhor. E ele fala, e andou nos caminhos de rei de Israel, como fazia a casa de Acabe. Não, estou lendo o texto errado. 2 Crônicas 20, versículo 6. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aleluia, aqui ele está clamando que o Senhor é quem pode mudar totalmente o quadro ali. Aleluia. De um inimigo que está vindo guerrear, ele muda totalmente o quadro e faz vitorioso o reino de Judá. E a gente pode ali ir para Salmos 20, versículo 7, onde Davi clama, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele está dizendo ali que toda a confiança dele é no Senhor, aleluia. Pode vir problema, pode ter o medo que for, minha confiança está no Senhor. Deposita toda a confiança no Senhor. Aleluia. Porque a qualquer momento, se minha mãe me abandonar, se meu pai me abandonar, se meus amigos me abandonarem, é o Senhor que estará comigo. Aleluia. Quando a gente deita a cabeça no nosso travesseiro, é o Senhor que está ali com a gente. Pode o mundo inteiro abandonar a gente e nos desprezar, mas é o Senhor que vai estar ao nosso lado. Josafá ele continua clamando ao Senhor e ele começa a falar, lembra, Senhor, da aliança que nós temos. Nós, Israel, temos contigo, das promessas que tu fez para a gente, Senhor. E o Senhor nos livrará da mão dos amonitas. E no versículo 10, dá um salto novamente no texto. Agora, pois, eis que o filho de Amon e os filhos de Moabe e os filhos da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago,
vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar? Ah, Deus nosso, porventura não julgará? Porque em nós não há força, aleluia. Primeiro ele fala ali, ele deixa claro, em nós não há força, Senhor. Ele deixa claríssimo, ele reconhece, Senhor, eu não tenho força para lidar com esse inimigo, eu não tenho força para lidar com essa situação. Continuando lendo o texto, ele fala, não sabemos o que nós faremos. Ele não tem ideia do que fazer, ele só fala, Senhor, tudo está em ti, aleluia. Aleluia. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, então faça-se a tua vontade. Aleluia. Mas a seguinte no texto, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Ali ele coloca toda a fé no Senhor Jesus. Ele fala, todo o reino de Judá aqui está com o Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor esteja com a gente. Eu sei que o Senhor está com a gente. Então faz a tua vontade, cuida. Então, irmãos, quando você está com Jesus, quando tudo que parece que vai dar errado, ele dá certo. Quando você acha que não tem mais jeito, é a hora que Deus está fazendo um plano poderosíssimo por trás para te abençoar, para te dar a vitória. E nós podemos lembrar daquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor. Não era só Josafá que estava ali clamando ao Senhor, mas sim todo Judá. Às vezes o problema chega na nossa casa, na nossa família, e nós queremos louvar ao Senhor sozinho, clamar ao Senhor sozinho, quando nós podemos chamar a nossa família e tentar ali clamar ao Senhor juntos, colocando todos perante o Senhor para clamar a Ele. Versículo 13. Como também as suas crianças, mulheres e seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, versículo 15: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais. O que o Senhor quer te dizer nessa noite? Não temais, aleluia. Não tenha medo das coisas que não vieram ainda. Não tenha medo dos problemas que não vieram ainda, que você não sabe. Coloca no Senhor o seu medo, o seu problema. A sua dificuldade, o seu silêncio às vezes com medo, coloca tudo no Senhor. Não tem mais, porque o Senhor está contigo, aleluia. Porque essa guerra não é sua, senão de Deus. Não tem mais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa guerra não é sua, senão de Deus, aleluia. Deus está contigo nessa guerra. Deus está contigo nesse problema. No versículo 16: Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale. Aleluia. O reino de Judá estava passando por esse problema, e o Senhor nos manda passar pelo meio do vale, aleluia. Vale na Bíblia é um lugar de desafio, de processo, e é um lugar de ser aperfeiçoado por Deus, ensinado por Deus. Então muitas vezes o problema que você está passando é para você ser aperfeiçoado por Deus. O problema que você está passando é para você ser ensinado por Deus. É o processo que Ele vai te mostrar por que está acontecendo aquilo na sua vida. E antes de eu estar falando isso aqui, essa palavra ardeu no meu coração e bateu e cravou nele. Se a gente pesquisar vale no dicionário, quer dizer que é um lugar baixo no meio de montanhas. Às vezes você está se sentindo ali baixinho, pequenininho no meio dos outros. Os outros são gigantes, os outros têm e eu não tenho. Os outros não têm problema e eu tenho. Mas Jesus, por quê? Mas é ali no vale onde Deus vai te ensinar e vai te mostrar que esse processo, o porquê desse processo, que a vitória é muito grande a vir na sua vida. Ali em Salmos 23, versículo 4, que Ezequiel já leu hoje: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerias, porque tu estás comigo.
Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Ali é um lugar para Deus te ensinar, para Ele te segurar nos braços, de te mostrar o porquê Ele está fazendo aquilo. Eu vi no Instagram esses dias que somente pessoas que passaram por um certo problema têm a experiência de um certo problema. Se você está passando por um problema muito grande, só você vai ter aquela experiência. Então você vai saber lidar, e você, além de saber lidar, você pode ajudar outras pessoas com aquilo. Continuando ali o texto, achareis eles no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Mas Senhor, você vai fazer a gente passar pelo vale e dar de cara com o deserto? Vale e deserto são lugares de ensinamento. Mas o Senhor está falando que Ele vai dar de cara com os inimigos dele ali, entre o vale e o deserto. Jeruel, o significado de Jeruel, o deserto de Jeruel. Jeruel, ele significa fundado por Deus, aleluia. Deus, ele está falando, você vai passar pelo vale, mas eu vou te fundar, eu vou te moldar ali. Eu vou mudar totalmente o que era antes para uma nova pessoa. Então esse problema é te mudar para uma nova e melhor pessoa. E ali, irmão, quando você estiver passando no meio desse vale, no meio dessa caminhada, quando você não estiver esperando realmente, entre o vale e o deserto, no meio do caminho vai ser onde Deus vai pegar e vai te dar a vitória. E vai ser ali que foi que o Senhor falou para eles, que ali seria a vitória, entre o vale e o deserto. E ali onde seria que o inimigo seria derrotado. Versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, aleluia, postura. Estejamos de pé para pegar a vitória do Senhor na sua vida. E ele fala que nesta guerra não tereis que guerrear. Aleluia. Neste problema não coloca a sua mão, mas coloca a mão de Deus nesse problema. Aleluia. A guerra não é sua, a guerra é de Deus, a batalha é de Deus. Aleluia. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. É o Senhor, não é um amigo seu, não é nenhum parente, é o Senhor que vai estar convosco. É o Senhor que vai te dar a vitória naquele lugar. Deus é um Deus poderoso. Quero pedir para a igreja se colocar de pé. Os irmãos se colocar de pé. Aleluia. O Senhor falou muito fortemente no meu coração em cima dessa palavra. Queria pedir para todos fecharem os olhos, curvarem suas cabeças e falarem para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti acima de tudo. Senhor, eu declaro a Ti, Senhor, que Tu és o dono do meu problema. Senhor, eu declaro a Ti que o Senhor é quem está cuidando de tudo, Senhor. Eu não posso, eu não consigo, mas eu clamo ao Senhor e declaro que Tu podes cuidar do meu problema, Senhor. Eu não consigo com o meu braço, Pai, mas o Senhor consegue com os teus, Pai. Então vai de encontrar o meu problema, Deus. Pai querido, Deus amado. Aleluia. Aleluia. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Eu não temerei o que virá. A minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti e nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento.
ao Senhor, que Ele é seu amigo, aleluia. Declare que toda a sua confiança está nele. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Eu não temerei o que virá. A minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti e nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em ti e nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluia, que Deus abençoe por essa oportunidade, por essa palavra. E eu agradeço a minha oportunidade.